Fala pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais um episódio do MedLexCast, o podcast onde a gente fala sobre medicina, direito, meio ambiente de trabalho e tudo que envolve a área de saúde e segurança do trabalho, perícia médica. Vocês já estão acompanhando aí os vários episódios que a gente tem trazido um conteúdo nessas áreas para vocês. Mas antes de falar sobre o episódio de hoje, queria primeiro pedir para vocês curtam os nossos vídeos, compartilhem, manda lá no grupo de WhatsApp. Todo mundo hoje tem grupo do WhatsApp lá de áreas temáticas. Manda lá um vídeo que você gostou, um corte lá no Shorts do YouTube que você achou legal, manda para todo mundo. Se inscreva no canal. Então, você se inscrevendo no canal e apertando o sininho, toda vez que tiver um vídeo novo, você vai receber uma notificação de que a gente publicou um vídeo novo. E comente, né? Traga os seus comentários, fale sobre o que você está gostando, o que você não está gostando, sugestões, o que a gente pode trazer aqui de conteúdo para vocês. E hoje a gente vai falar de um tema que está aí fervilhando, né? Todo mundo falando sobre ele, que é os fatores psicossociais e a nova redação da NR1. Vou passar aqui para o meu pai para ele cumprimentar vocês e a gente vai na sequência voltar falando sobre esses fatores psicossociais. Olá pessoal, vamos iniciar mais um MedLexCast buscando sobre tudo que a gente sempre busca, né? Trazer aqui alguma coisa para ser discutida e principalmente refletida, porque esse tema, por exemplo, que hoje nós vamos discutir, que nós vamos tentar desenvolver aqui, é um tema que já está trazendo, antes até de entrar em vigor a obrigação, ele já está trazendo polêmicas muito grandes entre profissionais de diferentes áreas, entre médico, psicólogo, engenheiro de segurança, RH, assistente social, e o que de uma certa forma é bom, né? Porque isso é com essas... quando a unanimidade é muita, é sinal de que a matéria parou na ciência, né? Então acho que isso é importante e vamos lá. Vamos começar. E para começar, Neto, eu queria já levantar o primeiro senão, a primeira polêmica disso, né? Como se faz e como se busca a chamada inclusão expressa do tipo de risco, né? Que nós sabemos que existem os riscos sobre os aspectos físicos, químicos e biológicos, que eles são, que decorrem, são obrigados de estarem dentro do gerenciamento da gestão, os riscos relacionados a fatores ergonômicos, e aí é que entra o laudo psicossocial. Então, os fatores psicossociais. Os fatores psicossociais. E aí o que eu quero saber? Eu usei até o termo errado já, né? Porque laudo, isso já começa daí também, que não existe em nenhum lugar a história de que isso é laudo, de que tem que estar expresso, que tem análise, mas vamos lá. Então, aí que entra dentro do laudo da condição ergonômica, dos fatores ergonômicos, entre os fatores de risco psicossociais, relacionados ao trabalho, obviamente. E isso é o principal equívoco que todo mundo está... assim, todo mundo que eu digo generalizando, né? Não é todo mundo, mas que a gente vê uma grande parte das pessoas cometendo em relação aos fatores psicossociais como se fosse uma coisa separada de tudo, que na verdade o fator psicossocial ele está dentro dos riscos ergonômicos ali, né? Ele entra como uma das análises que se tem que fazer dentro da avaliação ergonômica, da análise ergonômica preliminar e assim por diante. A grande questão é que nós, durante muito tempo, tivemos uma negligência em relação a esses fatores dentro das análises e das avaliações no ambiente de trabalho, e aí se viu a necessidade de se colocar, que é a grande mudança que vai entrar em vigor, se viu a necessidade de você colocar expresso na norma de que os fatores psicossociais precisam ser considerados. Porque se eu for considerar dentro das avaliações ergonômicas, dentro das análises ergonômicas, eu já deveria incluir essas questões porque fazem parte
das análises ergonômicas, né? Então, na verdade, é uma integração que se está trazendo no NR1 de novidade, é uma integração entre a NR1 e a 17. Na verdade, o que a gente tem é isso, é uma exigência expressa como se fosse um reforço. Falar assim, olha, você tem que considerar os fatores ergonômicos, mas incluindo os fatores psicossociais. Por quê? Porque na prática você não via essa inclusão dos fatores psicossociais dentro das avaliações ergonômicas. Embora tecnicamente já fosse uma condição que deveria ter sido. É o que eu ia comentar, eu fiz pós-graduação em ergonomia, né? E aí dentro da ergonomia você já estuda esses fatores, né? Principalmente a escola francesa de ergonomia, ela traz muito essas questões relacionadas a conteúdo das tarefas, organização do trabalho. Então a gente já tem um estudo sobre isso, não é uma coisa nova, né? Do jeito que fala assim, surgiu agora. O que surgiu agora é a norma dizer, pessoal, vocês não podem esquecer dos fatores psicossociais. Então, por isso que, se você for ver a redação da NR1, isso fica muito claro. Os fatores psicossociais, eles estão incluídos dentro dos riscos ergonômicos, né? Então, eu não considero eles como uma coisa à parte, apesar de a avaliação ser diferente. Por quê? Porque quando eu falo de avaliação ergonômica ou análise ergonômica do trabalho, eu estou falando na análise entre a interação entre o indivíduo e o meio ambiente de trabalho. Isso inclui questões físicas e também questões mentais, tá? Então, esse é o grande X da história. E aí nisso, partindo dessa premissa, a gente começa a desconstruir alguns mitos que a gente está vendo ser divulgado no mercado, e algumas empresas, inclusive, fazer aqui salvo o melhor juízo, né, data vênia, algumas empresas gastando dinheiro desnecessariamente. Já tentando se incluir numa condição que não existe. E o gasto de dinheiro desnecessário mandando fazer a avaliação psicossocial de todos os trabalhadores. Eu já tive contato com alguns profissionais que falaram, me procuraram e falaram, vamos fazer a avaliação psicossocial de todo mundo, e não é isso, né? Isso não vai trazer, e não vai, você fazendo a avaliação psicossocial dos trabalhadores, você não vai cumprir as exigências da NR1. Esse é o principal. Por quê? A grande questão aqui é como você enxerga o fator psicossocial dentro dos riscos ergonômicos. É igual eu enxergo um fator físico, um risco físico, um risco químico, um risco biológico. A lógica é a mesma. Eu tenho que analisar o ambiente, né? Então eu tenho que identificar, até para a estrutura do PGR, eu vou ter que identificar qual que é o perigo, qual que é o risco, qual é o dano que ele causa à saúde. Eu fazendo uma avaliação individual do trabalhador, analisando o trabalhador, eu não vou conseguir fazer isso sozinho, né? A avaliação psicossocial, ela é uma ferramenta que ela é utilizada hoje na medicina do trabalho. Quando o médico do trabalho, a gente já tem até nota técnica do Ministério do Trabalho falando sobre isso, ela não é obrigatória, a nota técnica é clara nesse sentido. Existe até um manual de aplicação da NR35, de quando a NR35 foi publicada pelo Ministério do Trabalho, dizendo, olha, esse manual é voltado para os auditores fiscais do trabalho, né, para eles fiscalizarem o meio ambiente de trabalho. Fala assim, a avaliação psicossocial ela não é obrigatória, ela pode ser necessária, mas é critério do médico do trabalho definir a necessidade ou não da sua realização. Não é uma coisa compulsória. Trabalha em altura, tem que fazer avaliação psicossocial. Trabalha em espaço confinado, tem que fazer avaliação psicossocial. Ela tem que ser avaliada, e aí é um médico do trabalho que vai indicar como uma ferramenta, como um exame complementar. Sim. Assim como você faz uma avaliação dosagem de chumbo, faz uma audiometria. Uma avaliação ortopédica. Exatamente, você pode lançar mão disso. Eu acho que é importante aqui, eu acho que essa confusão que se começou a falar em laudo e tudo mais, né? Eu acho que ela veio de uma mistura, entendeu, de coisas. Principalmente porque a história do laudo psicossocial vem lá da Previdência Social,
quando queria se instituir uma condição de avaliação pericial em que incluísse tudo existe, isso. Né? Essa obrigatoriedade ainda existe, embora não se pratique, mas ela existe, está na lei. Conceito. O conceito está lá, a doutrina, o dogma está lá. Só que o que acontece? Isso nunca foi utilizado, aspas, ou é muito pouco utilizado. Quando isso veio para o Ministério do Trabalho e veio via NR1, começou-se a fazer uma confusão, dizendo, olha, é aquele laudo, é aquele... Então, acho que é muito importante a gente esclarecer isso, que não se misturem estações. Uma coisa é uma coisa, outra coisa. O laudo psicossocial... Avaliação, né? O nome primeiro vamos lá. O laudo psicossocial... O nome avaliação. Lá da Previdência... Da psicologia eles chamam de avaliação. Lá da Previdência, ele continua existindo e vai poder ser usado como laudo, porque ele vai ter que ser materializado de alguma forma. Isso não tem nada a ver com o fator psicossocial. São coisas distintas. Esse que é o maior erro que todo mundo está cometendo. Isso está misturando estação, está misturando conceitos. É considerar a avaliação psicossocial como sinônimo de fator psicossocial. Então, como se fosse assim, que aí é o que eu digo que as empresas estão gastando dinheiro às vezes à toa. Vamos fazer uma avaliação de todo mundo. Aí eu vou juntar essas avaliações e fazer o quê? E vou colocar lá e falei assim, cumprir a NR1. Não, você não cumpriu. Porque aí NR1, para você cumprir, você vai ter que identificar quais são os fatores psicossociais. Pode ser até que a avaliação possa ser utilizada como uma ferramenta, aí a gente vai entrar num outro mérito, vai depender de que em metodologia cada empresa quer adotar. Vai adotar na sua... Mas isso não vai ser suficiente. Tá. Até porque você não pode analisar o conteúdo o continente pelo conteúdo. Você não pode entender que porque você está avaliando o trabalhador, que você está avaliando o meio ambiente gerador daquilo que você possa encontrar alterado no trabalhador. Você vai precisar de outros elementos e outras ferramentas. Eu até separei aqui, ó, quais são os fatores psicossociais. Se o pessoal lembrar, e aí quem está há mais tempo trabalhando nessa área vai lembrar disso. Quando a gente começou o E-Social, lá em 2016, a parte de saúde e segurança do trabalho no E-Social, ela incluía, agora eu não lembro de cabeça se eram 8 ou 9 eventos. E ele tinha as obrigações trabalhistas e previdenciárias dentro do E-Social, dessa parte de saúde e segurança do trabalho. E aí tinha uma lista que foi substituída posteriormente para o cumprimento, que aí depois a gente pode chegar nisso, mas na época tinha uma lista que falava sobre esses fatores, e aí ela trazia uma série de fatores, riscos químicos, biológico, ergonômicos, porque na época você também ia cumprir a parte trabalhista no E-Social, e lá nos riscos ergonômicos você tinha os fatores psicossociais no E-Social, que as empresas iam indicar quais eram os fatores psicossociais que tinham dentro da sua organização. Tá? O que aconteceu na prática? Quando o governo Bolsonaro entrou, a gente teve vários adiamentos, né, da parte de saúde e segurança do trabalho do E-Social. Quando o governo Bolsonaro entrou, o que ele fez? Ele falou assim, vamos implementar, só que eu vou tirar a parte trabalhista para ser mais rápido, vamos colocar só a previdenciária. E aí se criou como é hoje, né? CAT, meio ambiente de trabalho e os exames ocupacionais, 3 eventos. Mas se você buscar... 2220, 2210, 2220, 2240. Isso. Mas se alguém aí que estiver assistindo a gente buscar no Google, não agora, assiste o vídeo até o final, depois você vai lá e entra. Se você entrar no Google e buscar pelas primeiras tabelas que vieram do E-Social lá na época da publicação pela Dilma em 2016, 2017, 2018, vai ver que dentre os fatores de risco, você tinha fatores psicossociais lá. E ali dá para você ter uma ideia de quais são esses fatores psicossociais, tá? Quais são os fatores que a gente pode ter no ambiente de trabalho relacionado ao ambiente que pode causar porque aí esse é o raciocínio que as pessoas têm que ter. Quando eu identifico um fator de risco no ambiente de trabalho, o que eu estou buscando? Quando eu falar de um fator de risco físico, químico, biológico, ou ergonômico, ou de acidente, buscando alguma coisa que vai causar alguma doença. Um nexo de doença. Eu preciso tomar uma medida de prevenção. Para prevenir, eu tenho que conhecer o fato. Um perigo, um fator de risco no ambiente de trabalho, né, como é chamado, que possa causar, porque aí eu vou ter que avaliar
gravidade e probabilidade, né? A gente tem que fazer essa avaliação para você poder definir. Isso aqui é prioritário, isso aqui não é prioritário, o que eu estou fazendo tá bom, o que eu não estou fazendo tá bom, perfeito. Quando eu penso nesses fatores psicossociais, é o mesmo raciocínio. O que pode existir de fatores psicossociais no ambiente de trabalho que possa causar uma doença no indivíduo, uma doença mental, às vezes uma doença física, mas mais relacionada a essa parte mental. O que pode existir? Eu posso ter um assédio, eu posso ter... Aí eu entro nesses fatores que são estudados por essa ergonomia. Pressão produtiva. Eu posso ter... sobrecarga de trabalho, então muitas horas extras, eles falam lá, dificuldade de relacionamento, problemas de relacionamento com a chefia, quando o chefe dá ordens e elas não são muito entendíveis, ou ele dá ordens contraditórias, então ele fala, faz tal coisa, aí você faz tal coisa, ele fala, não, mas eu mandei você fazer outro. Isso tudo que pode gerar sofrimento mental no indivíduo. Esses que são os fatores psicossociais. Por isso que eu volto a repetir. A avaliação psicossocial em si não vai trazer essas informações para você sozinha. De jeito nenhum. Não vai estar lá. Porque a conclusão, se alguém já viu uma avaliação psicossocial, por exemplo, feita para NR35 ou para NR33, quando às vezes o médico solicita ou é exigido que se faça a avaliação psicossocial, a conclusão está apto para a condição de trabalho. A avaliação responde e fala isso, se ele está apto ou não. Eu dizer se ele está apto ou não, não significa que eu conheço os fatores que possam gerar a inaptidão dele a longo, médio... Eu não identifico. Eu faço uma analogia, eu até estava conversando há um tempo atrás com um colega, estava fazendo uma analogia, é o seguinte, seria a mesma coisa que eu querer identificar ruído no ambiente de trabalho fazendo audiometria nos trabalhadores. O raciocínio é mais ou menos esse. Eu fazendo audiometria nos trabalhadores, eu não vou conseguir saber qual que é o nível de ruído no ambiente de trabalho. E muito menos onde está a fonte, onde eu posso prevenir. Eu acho que isso é o mais importante. Me permite o seguinte, eu acho que o mais importante é se entender que tudo isso que é feito, todas as NRs, elas conduzem para uma coisa que é a essência da medicina ocupacional. Prevenção. Saúde e segurança do trabalho. Saúde e prevenção. As custas de prevenção, não é as custas do que se faz na prática na medicina no Brasil. Onde você acaba só indo no cardiologista depois do infarto. Sim. Na verdade, assim, a medicina ocupacional tem que ter prevenção. E a prevenção só pode vir e advir quando eu conheço os fatores de risco. Para que eu possa intervir e tentar prevenir a condição que está sendo, ou que possa vir, isso que eu acho que é importante, ou que possa vir gerar o fato, ou a doença. Porque o que a gente está vendo é assim, muita gente se preocupando, e é muito comum as empresas estarem perguntando isso para a gente, assim, mas eu vou ter que pegar todos os trabalhadores meus dos Fs para ser analisado? Não, ninguém está falando nisso. Isso pode até ser que lá na frente seja uma ferramenta que te conduza... É uma ferramenta epidemiológica e tal. Mas no PCMSO e tal. Mas não tem a ver o F aspas, tá? Com a condição de se cumprir o NR1. O que você pode ter, e é isso que as normas dizem, né? Por exemplo, o médico do trabalho que identifica no ambiente de trabalho que um determinado setor está tendo muito afastamentos por F ou muitos casos de doença mental, eu posso acender um alerta. Até que eu vou ter que correr que falar para o pessoal da segurança do trabalho, para quem está fazendo avaliação ergonômica, ou quem está fazendo... Fala assim, olha, aqui nesse setor a gente pode ser que tenha um problema. Vamos avaliar isso para a gente ver se tem fatores psicossociais neste local? Isso ok, mas... O raciocínio, por isso que eu falo que é um equívoco, eu estou vendo empresas gastando dinheiro à toa. O raciocínio que está se fazendo é inverso. A gente está partindo da consequência para identificar o fato. Não. O que a norma diz eu tenho que fazer o contrário, eu tenho que sair do ambiente. É mais ou menos como eu tentar, pelo remédio, adivinhar qual é a doença. Isso. Eu não tem que remédio você está tomando? Então você tem isso. Então, assim, não faz sentido. É óbvio, se eu identifiquei num determinado local epidemiologicamente que tem, eu vou ter que tomar as medidas, vou ter que averiguar o que está acontecendo. Será que é um problema de gestão? Geralmente é, né? Um problema de gestão. Mas aí já não é preventivo. Eu já vou pegar,
do fato concreto para buscar a prevenção. E a finalidade da NR1 não é essa. É o que eu acabei de falar. É você fazer a audiometria para identificar quem tem perda para dizer que tem ruído. Que tem ruído. Quer dizer, isso é absurdo. Isso foge totalmente da lógica. Da lógica e principalmente da intenção da lei, do objetivo do legislador. Por isso que o raciocínio que as pessoas estão utilizando. E é engraçado isso, porque o fator psicossocial, como dentro dessa ideia dele estar junto dos riscos ergonômicos, eu não sei porque as pessoas estão fazendo esse raciocínio. Por isso que eu digo, o pessoal está perdido mesmo, né? E isso aí a gente tem que fazer um comentário aqui. Isso vem muito também por parte do governo, sim, que publicou a norma e não deu nenhuma diretriz. Não esclarecimento, nem criou uma diretriz e agora fica. Não entrou em vigor, mas a hora que entrar, no outro dia entrou em vigor, você vai chegar na empresa e fiscaliza como? O que você tem de... Não tenho nada, porque eu não sei nem o que fazer ainda. E aí as empresas, nesse desespero e no medo da autuação, o que elas fizeram? Elas saíram, cada um correndo para um lado, cada um tomando atitudes totalmente fora do contexto, vamos dizer assim, necessário e obrigatório, e acabou se desvirtuando o conceito principal, que é a prevenção. Ninguém está dizendo que não é importante se ter os diagnósticos que possam existir de Fs dentro de uma empresa. Claro, isso pode ser até um sinal de alerta para si. Tem que ser um sinal de alerta. Mas isso não é NR1, é bom que se diga. Eu vou citar aqui alguns, pessoal, trouxe aqui, que constavam lá no E-Social, só para vocês terem uma ideia de como que estava lá, né, na tabela do E-Social. Mais uma vez, essa tabela não está mais em vigor, tá? É a primeira tabela que foi publicada, isso foi modificado depois. Mas só para vocês verem na época como que o governo enxergava esses fatores psicossociais. Então a gente tem lá a ausência de pausas para descanso ou não cumprimento destas durante a jornada, necessidade de manter ritmos intensos de trabalho, trabalho com necessidade de variação de turnos, monotonia, ausência de um plano de capacitação, habilitação, reciclagem e atualização dos empregados, cobranças de metas de impossível atingimento, situações de estresse, situações de sobrecarga de trabalho mental, exigência de alto nível de concentração ou atenção, meios de comunicação ineficiente. Aí tem questão: má gestão de mudanças organizacionais, baixa clareza de papel ou função na organização, falta de suporte ou apoio no trabalho, má relacionamento no local de trabalho, assédio de qualquer natureza, aí você pode incluir assédio moral, assédio sexual, trabalho remoto e isolado, então o home office como também sendo uma questão que pode gerar esse fator psicossocial. Então tem uma série de... Não, e por incrível que pareça, eu acho que uma coisa que eu queria chamar a atenção, né? Todo mundo, a gente ouve, todo mundo fala na sobrecarga de trabalho, mas tem também a subcarga de trabalho. Sim, claro, deixar o indivíduo sem fazer nada. Deixar o indivíduo no ostracismo. Que é considerado assédio. Que é uma forma de assédio, que pode ser visto como assédio. Uhum. Então, eu acho que é importante, dentro de tudo isso, o que afunila é o quê? É o indivíduo ter, pelo menos, o prazer em realizar a tarefa, o trabalho ao qual ele está sendo remunerado. Aquela história de levantar de manhã e falar assim, eu estou indo trabalhar, ou eu vou trabalhar. Então acho que isso é principal, esse buscar, e eu acho que esse é vamos dizer assim, a intenção da lei e do legislador, é buscar formas que possam identificar condições que tragam o desprazer no exercício da atividade. E aí a gente chega no principal ponto, que eu acho que é a principal dúvida das pessoas, né? Nós temos os fatores psicossociais, mas como identificar os fatores psicossociais? Esse é o grande X da história. E aí eu volto a repetir que, para mim, identificar não é só com avaliação psicossocial, você não vai identificar nada. O que eu costumo dizer e tenho falado para as pessoas quando elas me perguntam sobre essa questão de fator psicossocial, a gente tem dois tipos de, para mim, né, eu vendo isso, para mim tem dois tipos de fatores psicossociais. Eu tenho fatores psicossociais que são inerentes ao tipo de atividade. Tem coisa que então, você tirar estresse de algumas atividades é uma condição impossível, é inerente à atividade. Não tem como você sair daquilo. Então, por exemplo, cirurgião que não tem estresse, cirurgião. Eu sou um médico num pronto-socorro, uma enfermeira numa UTI, um vigilante, tem alguns tipos de atividade que, policial.
o fator psicossocial ele está inerente à atividade, tá? Isso é uma coisa. E eu tenho outras situações em que aí envolvem questões do ambiente em si. Aí tem a ver com gestão, tem a ver com, por exemplo, assédio. Vai depender da empresa, vai depender da gestão. Tem baixa autonomia, alta. Isso tudo vai variar de acordo com como que a empresa se organiza ali internamente. Então, alguns fatores psicossociais eles vão ser mais fáceis de identificação, porque eles são inerentes ao tipo de trabalho. Outros fatores psicossociais eu vou precisar de outras ferramentas para fazer a identificação dessas situações. Então, como que a gente vai identificar isso? Cada empresa, eu entendo que vai ter que desenvolver a forma, e aí o profissional que está à frente de fazer isso para a empresa vai ter que ver como que ele vai fazer essa identificação. E complementando a tua primeira colocação, em que você disse, e eu concordo plenamente, que algumas atividades, vamos falar até do estresse, que é o mais fácil de se entender, é inerente a isso, é inerente à atividade, há que se considerar o seguinte: embora seja inerente à atividade, há que se mensurar como esse estresse está. Porque o fato de ser inerente Sim. à atividade não implica que tudo está explicado aí. Aí a gente entra no que a NR1 fala, que é o quê? Nós temos, a gente tem que avaliar gravidade e probabilidade. E quando eu vou fazer essa avaliação do fator de risco utilizando uma matriz de risco, eu devo considerar as medidas implementadas pela empresa, que aí a gente entra no plano de ação, né? Então, quando eu vou fazer a avaliação do risco, eu tenho que considerar, eu tenho uma atividade de estresse, tá? Mas quais são os mecanismos que estão levando a empresa está adotando para diminuir esse estresse? Será que ela está adotando alguma medida para minimizar essa situação? Isso vai ser considerado, com certeza tem que ser. Volto a repetir, o raciocínio é exatamente o mesmo de qualquer outro fator de risco. Eu tenho ruído. O ruído é de 90. Se eu fornecer o protetor auricular, ele atenua 16, o 90 menos 16 dá 74. Então aí eu vou considerar isso na hora de fazer a minha análise de probabilidade, gravidade e assim por diante. Usando o exemplo, o que não quer dizer que eu tenha que esquecer por isso. Eu tenho que avaliar sempre, Sim. voltar ao processo, verificar. A NR1 ela foi concebida com um conceito de avaliação contínua, que é o famoso PDCA lá, né? Então eu tenho uma avaliação contínua ao longo do tempo. Aonde? Então, isso está funcionando? Tá? Mantenho as medidas de controle. Não está funcionando, preciso adotar medidas de controle adicional. E ter sempre ferramentas de avaliação, isso que eu acho que é importante, né? Para que se acabar com aquela colcha de retalho que se teve no passado, né? Que você avaliava por cada um por uma metodologia, assim, se ter uma mesma ferramenta e metodologia avaliativa para que você compare essa evolução ou essa involução e a necessidade de nova intervenção, se assim for necessário, com base no quê? Comparando banana com banana e laranja com laranja, não laranja com banana. E a gente entra numa questão importante. Mais uma vez, assim como toda a NR1, o governo, quem fez o legislador, né, na verdade, ele não traz o parâmetro, o como fazer. Ele diz o que você tem que fazer, qual é o conteúdo obrigatório, mas o como fazer é critério da empresa. O que nós vamos ter que fazer é justificar e trazer o porquê que eu estou considerando. Exemplo, sobrecarga de trabalho. Como que eu identifico uma sobrecarga de trabalho numa empresa? Aí eu vou ter que verificar qual que é o tipo de atividade desenvolvida, qual vai ser o parâmetro que eu vou utilizar. Será que horas extras, ter ou não ter horas extras, pode ser um parâmetro que eu vou considerar para isso? Pode ser que eu considere isso. Eu vou ter que avaliar. Será que eu vou considerar, por exemplo, questão de assédio? Tem canal, essa empresa tem um canal lá de denúncia de assédio, compliance, não sei. Tem algum setor que tem algum setor que não tem denúncia? Como que está acontecendo tudo isso? Então eu vou ter que tentar, diante disso, identificar na empresa quais são os fatores que eu vou tentar. E aí que a grande questão é a grande dificuldade. Porque aí eu vou ter que tentar fazer com que eu parametrize de forma objetiva algumas coisas que podem não ser tão objetivas, ou talvez, não que não sejam objetivas, mas sejam de difícil identificação dentro de uma empresa. Tá? Então,
esses são parâmetros importantes que a gente vai ter que partir daí e começar a pensar do ponto de vista desses fatores psicossociais dessa forma. Então, volto a repetir, não é uma coisa tão simples. Primeiro, não é simples. E outra coisa que eu acho que aqui que se está buscando, que ainda se tem, como eu disse agora há pouco, e repito, alguns restícios de passado, não tem receita de bolo. Cada empresa vai ter que ter a sua própria avaliação, Sim. a sua própria condição de abordagem. Não tem aquilo que diz, não, faz e faz igual para todo mundo, não. Você pode usar as mesmas ferramentas, talvez. Sim. Tá? Mas você não pode imaginar que em consequência ou em decorrência de tudo aquilo que uma empresa fez, que uma condição fez ou que outra fez, seja suficiente para que eu tenha cumprido o meu papel e cumprido a visão da condição do legislador, que é da NR1. Eu acho que a primeira coisa que a empresa tem que fazer é identificar aqueles fatores psicossociais que são inerentes à atividade dela. E pegar aqueles é o mais casos. fácil. E outra coisa, acho que é importante também, ela avaliar os casos que ela já teve, tá? Onde tiveram condições, tiveram posicionamentos, condições, reclamações ou até ações trabalhistas que vieram trazendo no bojo delas condições que se encaixem aos fatores de risco psicossocial. A partir daí, ela vai analisar setor. Mas o mais fácil é você identificar o que é inerente à sua atividade. Ah, não, esse daí é o mais fácil. Então, assim, eu acho que esse é o começo de tudo. A gente não sabe para onde correr. Então, começa fazendo o que é mais simples. Qual que é o mais simples? Separa joio do trigo. O que é inerente à minha atividade? Então, eu tenho trabalhador em home office. Então, isso é um tipo de fator psicossocial que pode ser considerado. Tem que ser avaliado. Eu trabalho em isolamento. Ok, isso aí é uma coisa bem objetiva, não tem muito... eu tenho uma situação que o trabalhador fica exposto a roubo, violência... então tem uma situação de estresse. Eu tenho uma situação em que o cara faz a jornada de trabalho dele de tal forma. Então, tem algumas coisas que são objetivas, e aí eu consigo identificar isso de uma forma mais Essa tranquila. É a primeira abordagem, o que é natural. Primeiro se avalia aquilo que é inerente à atividade, depois é o que eu estou dizendo, se busca dentro daquilo que foram os vieses da situação para que você possa trazer fatores. Mas o principal é isso, é começar. Né, começar identificando tudo isso. Tomem cuidado com o canto da sereia, né, se a gente puder dizer um recado para a empresa, pessoas que vêm com fórmulas milagrosas, então, faz tal coisa que está tudo resolvido. As coisas não são assim tão simples, né? Cuidado, volto a repetir com essa questão de vamos fazer avaliação. Eu estava conversando com uma pessoa, estava falando assim, tinha uma empresa, ela tinha 15 mil funcionários e a ideia do médico do trabalho, ela tinha um médico do trabalho próprio lá, era fazer a avaliação psicossocial dos 15 mil funcionários. Tá louco. Ele vai gastar um dinheiro absurdo e isso não vai cumprir a NR1. Ele vai poder fazer até uma estatística, chama isso daí, ele cumpriu a NR1? Não vai, assim... Epidemiologicamente, ele vai ter um resultado. Sim, mas que não vai ter aplicação e nem encaixe dentro... Eu posso colocar a avaliação psicossocial, de repente, dentro de um contexto assim... eu identifiquei os fatores de risco psicossociais e aí agora eu quero utilizar ela como uma ferramenta de monitoramento do ambiente de trabalho para ver se se tem algum problema e tal. Mas acho que não seria esse o ideal. Né? O ideal seria primeiro as primeiras pessoas terem calma. Fácil. E terem calma. Né? Porque aí fica todo mundo desesperado. Que vai atuar, vai fazer. Sim, mas aí você tem que procurar profissionais que consigam entender isso, e o raciocínio é o mesmo de todos os outros riscos. Não tem por que a gente começar a inventar, porque eu vou ter que colocar esses fatores psicossociais dentro do meu inventário de risco, então eu vou ter que cumprir tudo que é obrigatório para o inventário de risco de outros riscos, então do risco físico, químico, biológico, ergonômico e de acidente, o fator psicossocial entrando como um desses riscos ergonômicos, né? Então isso que é importante, porque a gente tem visto muita bobagem aí, infelizmente, no mercado, e aí o pessoal começa a ficar desesperado, e aí eu não culpo as empresas, porque ela acaba realmente ficando desesperada, falta uma diretriz, o governo já deveria ter publicado uma diretriz mais clara
de o que vai ser exigido e como vai ser cobrado por parte da fiscalização. E um detalhe importante, né? Como é que isso vai ser materializado para ele? Que eu acho que isso é fundamental. Como é que essas ações todas que serão tomadas, elas podem ser materializadas por escrita e tudo mais. Mas eu diria assim, ó, quais serão como isso vai ser mensurado pela fiscalização, porque não adianta se ter aquela volta no passado, se ter documento, que eu tenho que ter efetividade. Como é que isso vai ser? É o que a norma diz. Como é que isso será mensurado, de quanto em quanto tempo, e quais são as ferramentas que vão mensurar isso? Então, o que eu acho é assim, ó, toda essa omissão que o Estado faz, embora o legislador tenha a intenção, e entendo que nesses anos todos a evolução foi muito grande em relação vamos dizer assim, a tutela, a prevenção da saúde do trabalhador, mas o raciocínio continua o mesmo, ou seja, o Estado se omite de condições de dar ferramentas e obrigações para que ele possa depois ter interpretações das quais cada um vai interpretar do seu jeito. Aí você fez um baita de um trabalho, você montou aquilo que satisfaz a prevenção, vem um determinado indivíduo numa fiscalização por não ter regra, e a regra teria que valer tanto para quem é agente do Estado quanto para o próprio. A norma não poderia ser interpretativa, ela teria que ser absolutamente resolutiva, material, e dizer assim, ó, isso aqui está cumprido, isso não está cumprido, você cumpre isso por aqui, você não está cumprindo isso por aqui. E é isso que sempre eu acho que esse é o grande problema que a gente vive há 30 não, eu posso falar 42 anos, desde da publicação, talvez, de 78, das NRs, da portaria 3214, exatamente isso. Essa indefinição que o Estado gera e essa insegurança jurídica trazida para dentro de uma relação de fiscalização. E é importante que se frise que aqui ninguém está falando de indivíduo, não é o auditor, o fulano. Ele também tem problemas. A gente está falando como Estado, como política de Estado. E um dado importante, o auditor também acaba não tendo, porque ele não tem a ferramenta para fiscalização. A ferramenta para que ele possa dizer se a empresa cumpre, se a empresa não cumpre. Ele acaba tendo que ir para a sua própria interpretação em decorrência do quê? Da omissão. E está sujeito, nessas interpretações, às consequências da interpretação dele. Sim. Então, acho que é muito importante você estar colocando aqui, ninguém está falando do auditor, ninguém está falando, não. O que se está dizendo é o seguinte, o Estado deveria dar melhores condições para que se aplicasse a obrigação, se aplicasse a tutela, que é essa a finalidade, da saúde do trabalhador, de forma mais inteligível, mais prática e com definições objetivas. Sim. O empresário quer saber o que ele precisa fazer. O que ele precisa fazer. Nem que ele queira cumprir. E ter segurança de que o que ele fez está correto. O que ele gastou certo. Exato. E não é só em função da fiscalização, em função dos profissionais envolvidos. Porque aí você conversa com um determinado profissional que vai lá e o médico vai lá pro empresário e diz assim, ó, você tem que fazer isso. Aí vem o engenheiro e fala, não, falta isso. Aí vem o psicólogo, o RH... Então, o que acontece? Por que tudo isso acontece? Acontece porque o Estado se omite da definição. Exatamente. Então, essa questão dos fatores psicossociais, elas ainda vão ser muito discutidas, e a gente falou da identificação do risco, né? Então a gente está falando do inventário de risco, e aí a gente tem o plano de ação. Aí o plano de ação, a empresa vai ter que adotar ali medidas para prevenir de acordo com os fatores que foram identificados. Então, isso vai ser muito variável de acordo com o fator que existe. Então, eu tenho lá uma questão de assédio, eu tenho um canal de comunicação na empresa, tem compliance, como que funciona, tem denúncia, não tem denúncia. Que atitude eu tomei? Como que foi tratado cada uma dessas situações. Eu tenho a questão, como a gente falou, a sobrecarga de trabalho, como que a empresa está administrando isso, tem compensação, não tem pausas, não tem pausas, como que a gente está tratando disso. Então, cada tipo de fator que for identificado, eu vou ter que ter um plano de ação, eu vou ter que ter uma medida que eu adote para tentar minimizar esse efeito sobre aqueles trabalhadores, né? Então,
Isso vai ter que ser também feito pela empresa, porque não adianta também você identifica o fator psicossocial e não faz nada com essa informação, não toma nenhuma medida diante desse problema que foi identificado ali, do perigo que foi identificado dentro da empresa. E eu entendo que o mais complicado de fazer análise, e no caso do fator psicossocial, para mim, vai ser a questão de você dizer a probabilidade, né, quando você for fazer lá no inventário de risco, para você pôr na matriz de risco. Porque a gravidade, ok, a gente está falando aí de uma consequência de uma doença mental, então a gente tem lá nas matrizes já a questão da gravidade, se a doença é reversível, não é reversível, se gera incapacidade, não gera incapacidade, ok. Então a gravidade, beleza. Agora a probabilidade, ela vai ser um grande problema, porque como que eu vou mensurar qual que é a probabilidade de ocorrência de uma doença mental de acordo com um fator de risco que exista no ambiente de trabalho. Então isso para mim vai ser o mais complicado dentro dessas avaliações para a gente poder tá definindo tudo isso, né? Mas vamos ter que fazer, então não tem muito para onde correr, tá? Um outro ponto importante que eu acho que é uma situação que as empresas têm que pensar, e aí quem os profissionais que estão à frente para fazer essa questão da identificação do fator psicossocial, ele vai ter que trazer no PGR, no documento que ele faz, quais são os critérios que ele utilizou para a identificação dos riscos, né? Então, se eu disse que tem ou não assédio moral, foi com base em quê? Esse que é o grande X da história, né? Não vai poder ser uma coisa também aleatória, que eu fui lá e tirei da minha cabeça. Tirei da cartola. Eu vou ter que justificar, eu estou dizendo que tem. Por quê? Eu estou dizendo que não tem? Por quê? Qual que é o critério? Qual é o método que eu utilizei? Tem o que eu fiz para prevenir, o que eu fiz para... Qual foi a atitude que eu tomei com aquele caso e com a prevenção dos próximos. Isso é um outro fator importante, né? Para a gente falar. Eu acho que é muito comum e a gente observa muito nas empresas assim, ó. No momento do incêndio, todo mundo corre com o balde d'água na mão. Acabou o incêndio, as coisas são vistas de outra forma. Então acho que o importante aqui é que a filosofia disso tem que mudar, a política disso tem que mudar, ou seja, identificado um fator ou gerado uma consequência da identificação do fator, tem que ser tratado aquele caso e tem que se pensar na prevenção de próximos e outros casos com aquelas mesmas condições. Aí volta na ideia da ANR. Você tem geralmente a consequência vai ser identificada no PCMSO, pelo médico do trabalho. Esse médico do trabalho vai ter que indicar para quem é o responsável pelo PGR para que se adote ou não medidas de controle ou faça isso. Então, essas questões são interessantes e são importantes para que a gente possa evoluir em relação aos fatores psicossociais, né? Que não seja uma coisa aleatória, que seja uma coisa técnica, com metodologia, e que cumpra as exigências da ANR1 e a gente consiga cumprir e não ficar sujeito à multa, que é o grande medo aí das empresas hoje, quando a gente fala de fator psicossocial, é que você tem aí uma fiscalização com aplicação de uma multa. A multa, e principalmente, eu acho assim, todas as consequências inerentes que se vai tratar, tanto trabalhistas quanto previdenciárias, em decorrência dessas condições que estão previstas e que geraram algum tipo de patologia, de doença ou até muitas vezes de incapacidade para aquele trabalhador. Sim, então a gente vai ter que evoluir muito ainda em relação a tudo isso. Esse é um tema que está, como eu disse no começo, né, fervilhando, a gente está, e estamos começando, né, tudo que a gente está colocando aqui são as primeiras impressões, é o que a gente sempre fala, conforme a coisa vai evoluindo, a gente vai vendo e vai aprendendo e trazendo aqui um pouco mais para vocês. O que a gente está trazendo aqui é o que a gente entende sobre esse assunto, como eu disse antes, salvo o melhor juízo, né? A nossa visão daquilo que até agora se tem. Pode ser que isso mude, pode ser que isso venha se esclarecer tópicos, pode ser que saiam
normas técnicas que modifiquem instruções, tem uma diretriz do governo, diretriz que o Estado possa dar, que eu acho que isso seria o ideal. O ideal, o melhor remédio nesse momento, porque isso traria uma estabilidade jurídica, traria uma estabilidade de atividades, entendeu? Tanto para os agentes do Estado quanto para as empresas. Mas é importante que a gente frise... Porque, desculpa, veja, até para a gente colocar isso para as empresas, falar, você vai ter que investir tanto nisso, naquilo outro, olha o risco e a instabilidade que a gente corre. Porque, na verdade, nós estamos fazendo isso com base na nossa visão de tudo isso. Nós não somos donos da verdade. Pode ser que nós estamos aqui discutindo, usando a lógica, usando tudo aquilo que é a nossa experiência no contexto geral, mas isso não necessariamente seja aquilo que satisfaça a visão, o legislador, a intenção do legislador no conteúdo. A única certeza que eu tenho é que fazer avaliação psicossocial não vai ser suficiente. Isso nós podemos afirmar. Então não gastem dinheiro fazendo avaliação psicossocial e achar que vou juntar lá as avaliações e vou 500 dizer... funcionários está resolvido. E vou falar que eu cumpri o que está estabelecido na NR1, porque isso não é verdade. Tá? Então tomem cuidado aí em relação a isso. E acho que o grande X da história é você pensar no fator psicossocial como um dos riscos ergonômicos que possam existir dentro da empresa, e aí diante disso a gente trata esse fator de risco dessa forma, com esse raciocínio, igual a gente faz para todos os outros riscos. Então risco físico, químico, biológico, não importa, ergonômico, de acidente, a gente parte dessa premissa para poder estar fazendo tudo isso, tá certo? Acho que essa é a primeira, acho que a gente comentou já sobre fator psicossocial num outro episódio, mas foi bem en passant. A gente queria trazer esse conteúdo hoje aqui para vocês mais aprofundado. Pode ter certeza que terão outros episódios sobre esse fator, porque isso está gerando polêmica e está trazendo muito desconforto aí para as empresas. Vai gerar muita polêmica, hein? Com certeza, e aí a gente vai ter, e aí vai começar as primeiras fiscalizações, né? E aí a gente vai começar a ter feedback do que está sendo feito, do que não está, o que está sendo aceito, o que não está sendo aceito, e aí a partir disso a gente vai ter uma melhor diretriz aí em relação a esses fatores psicossociais. E continuamos torcendo para que o Estado se manifeste e faça uma diretriz orientativa e obrigatória para que todos nós possamos agir de acordo com aquilo que é a intenção maior, que é a prevenção da saúde do trabalhador. Com certeza, e aí a gente teria uma maior segurança jurídica, e aí as empresas poderiam ter certeza de que o que elas estão fazendo, o dinheiro que está sendo investido, ele está sendo feito de forma adequada e de acordo com o que a legislação exige. E em prol do trabalhador. Com certeza. Então é isso, pessoal. Acho que a gente queria trazer esse tema para vocês. Mais uma vez agradecer a presença de vocês aqui com a gente. Voltar lá nos recadinhos, né? Curtam o vídeo, compartilhem, se inscrevam no canal. E comentem, né? Esse engajamento de vocês, vocês fazendo, assistindo os vídeos, participando, mandando mensagem, manda mensagem lá no Instagram também, a gente publica lá sempre os shorts, né? Tem os shorts no YouTube, então é esse engajamento de vocês que faz com que a gente continue esse projeto, trazendo um conteúdo para vocês atualizado, um conteúdo de qualidade, para que vocês também possam utilizar tudo que a gente fala aqui no dia a dia de vocês. Obrigado pela paciência e pela audiência, como eu sempre digo, e vamos ver se a gente volta nesse tema daqui a algum tempo, ou nos próximos dias aí, de acordo com aquilo que for sendo trazido, for sendo fomentado. E volto numa coisa que o Neto fala dos recadinhos toda hora, e eu gostaria de fazer de passar um recadinho só, que eu sempre peço a vocês. Sugiram temas. Acho que é importante a gente buscar pessoas, inclusive, não digo que nós vamos discutir todos, mas que a gente possa buscar pessoas que tragam principalmente aquilo que interessa e que é no momento a dificuldade que
que qualquer um possa ter diante daquilo que exerce a atividade ou diante daquilo que se propõe a fazer na vida. E essa é a filosofia do MedLexCast, tá bom? Obrigado e até a próxima. Valeu, pessoal.